Durante uma inspeção de rotina no aeroporto, um cão policial começa a latir descontroladamente para uma mulher grávida, aparentemente normal, prestes a embarcar para seu voo. Mas quando eles pedem para olhar o que tinha na bolsa, a mulher treme e começa a chorar enquanto tenta explicar. O que acontece depois é chocante. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O aeroporto internacional pulsava com sua rotina frenética naquela manhã de outubro. Diana Mendes ajustou nervosamente os óculos escuros enquanto caminhava em direção ao controle de segurança, sua mão direita agarrada firmemente à alça da bolsa preta de grife. A outra mão pousava instintivamente sobre sua barriga proeminente de 8 meses, como se quisesse proteger a vida que crescia dentro dela, não apenas do mundo exterior, mas também das sombras de seu próprio passado. O terminal estava particularmente movimentado, repleto de executivos apressados com suas maletas, famílias embarcando para férias há muito planejadas e comissários de bordo atravessando os corredores com passos precisos e uniformes impecáveis. Diana observava cada rosto com atenção, seus olhos inquietos escondidos atrás das lentes escuras que mascaravam mais do que apenas a claridade da manhã. Enquanto aguardava na fila, seus dedos tamborilavam nervosamente contra a bolsa. Dentro dela, carregava muito mais do que pertences pessoais. Carregava sua única chance de liberdade. As últimas semanas haviam sido um exercício meticuloso de planejamento, cada detalhe cuidadosamente considerado. Diana sabia que não teria uma segunda chance. Foi então que o som chegou aos seus ouvidos. O clique-claque rítmico de patas contra o piso polido do aeroporto. Seu coração acelerou quando avistou o oficial Carlos Rodrigues e seu parceiro canino, Max, um imponente pastor belga malinois, realizando sua patrulha de rotina. Diana tinha estudado os horários de segurança do aeroporto. Essa patrulha não deveria estar ali naquele momento. O cão, conhecido por sua precisão e temperamento controlado, subitamente parou. Suas orelhas se ergueram e seu corpo inteiro ficou tenso. Antes que Diana pudesse processar o que estava acontecendo, Max começou a latir freneticamente em sua direção. Não eram latidos agressivos, mas sim um tipo de alerta que fez vários passageiros pararem para observar a cena. Senhora, poderia aguardar um momento, por favor? A voz do oficial Carlos era profissional, mas firme, enquanto ele tentava controlar Max, que continuava persistentemente focado em Diana. O oficial se aproximou, ainda segurando Max, que agora choramingava de forma incomum. Na verdade, gostaríamos de verificar o conteúdo de sua bolsa, senhora. Ele fez um gesto em direção à área de inspeção. Diana sentiu o mundo girar por um momento. Todo o seu plano meticuloso, todas as noites em claro planejando cada detalhe, cada movimento calculado nas últimas semanas, tudo parecia desmoronar diante de seus olhos. Mas havia algo no comportamento do cão que a intrigava. Não era a reação típica de um cão farejador ao detectar substâncias ilícitas. Enquanto era conduzida à sala de inspeção, Diana manteve sua compostura externa, mas sua mente trabalhava freneticamente. Anos de sobrevivência sob constante vigilância haviam lhe ensinado a sempre ter um plano B. O que ninguém no aeroporto sabia era que ela já havia previsto essa possibilidade. Na verdade, estava contando com ela. O oficial Carlos observou enquanto Diana caminhava, notando algo em seu comportamento que não se encaixava no perfil típico de pessoas que tentavam burlar a segurança. Havia uma dignidade em seu porte, uma resolução silenciosa em seus movimentos que contrastava com o tremor em sua voz. Max continuava inquieto,
seus olhos fixos em Diana, não de forma ameaçadora, mas com uma intensidade que surpreendia até mesmo seu treinador experiente. O cão parecia estar tentando comunicar algo que ia além de seu treinamento convencional. À medida que se aproximavam da sala de inspeção, Diana respirou fundo, ajustando novamente os óculos escuros. Sob as lentes, seus olhos revelavam não apenas o medo da descoberta, mas também uma determinação feroz. Ela não estava apenas fugindo. Estava executando um plano muito maior do que qualquer um poderia imaginar. A sala de inspeção era pequena e austera, com paredes brancas e uma única mesa de metal no centro. Uma câmera de segurança piscava silenciosamente no canto superior, seu olho eletrônico registrando cada movimento. Diana sentou-se na cadeira oferecida, sua bolsa agora repousando sobre a mesa fria. O oficial Carlos posicionou-se do outro lado, enquanto Max permanecia sentado próximo à porta, ainda inquieto. Senhora Mendes, vou precisar que abra a bolsa, por favor, solicitou o oficial, sua voz mantendo um tom profissional, mas não ameaçador. Aqui está minha documentação médica, disse Diana, retirando uma pasta plastificada. Como podem ver, tenho autorização para viajar, apesar da gestação avançada. Ela entregou os documentos ao oficial, que os examinou cuidadosamente. O primeiro item suspeito emergiu rapidamente. Um frasco sem rótulo contendo pílulas brancas. Diana sentiu seu coração acelerar, mas manteve a compostura. São vitaminas pré-natais, explicou ela, sua voz mais firme do que se sentia por dentro. Mas a inspeção continuou, e logo outros itens começaram a surgir. 3 passaportes diferentes, todos com sua foto, mas com nomes distintos. E então, escondido em um compartimento interno, um maço grosso de euros, 50.000, como uma contagem rápida revelaria. Diana assentiu silenciosamente, sabendo que este momento era crucial. Enquanto era conduzida pelo corredor, notou que Max continuava a segui-la, seu comportamento ainda mais intrigante para os oficiais presentes. Diana removeu os óculos escuros lentamente, revelando não apenas os hematomas ao redor de seus olhos, mas também um olhar de determinação férrea. Diana Mendes é meu nome verdadeiro, respondeu ela, sua voz baixa, mas clara. Os outros são ferramentas de sobrevivência. Progesterone XR, respondeu Diana. Um tratamento experimental para gestações de alto risco. Não aprovado ainda no país, mas... Ela pausou, respirando fundo. É a única chance que tenho de levar esta gravidez até o fim. Perdidas, completou Diana, sua voz carregada de dor contida. Todas perdidas porque meu marido se recusa a permitir qualquer tratamento médico que não aprove pessoalmente. A atmosfera na sala mudou sutilmente. A delegada Raquel inclinou-se para a frente, seu interesse profissional claramente aguçado. Senhora Mendes, precisamos entender exatamente o que está acontecendo aqui. Tráfico de medicamentos e documentos falsos são crimes sérios, mas tenho a sensação de que há muito mais nesta história. Diana ajustou-se na cadeira, uma mão protetora sobre sua barriga. Do lado de fora da sala, Max continuava inquieto, ocasionalmente emitindo pequenos ganidos que pareciam estranhamente sincronizados com os momentos de maior tensão de Diana. Diana inclinou-se para a frente, baixando a voz. Outras mulheres, outras gestantes, outras vítimas. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos da delegada. E quando eu contar tudo, vocês vão entender por que preciso desses passaportes e por que 50.000 euros é um preço pequeno a se pagar pela liberdade. O silêncio na sala de interrogatório foi interrompido pelo som suave de passos no corredor. A delegada Raquel observava Diana atentamente, processando suas últimas palavras.
Do lado de fora, Max continuava alerta, seus olhos fixos na porta como se pressentisse algo que os humanos ainda não podiam perceber. Diana ajeitou-se na cadeira, suas mãos entrelaçadas sobre a barriga proeminente. Conheci Eduardo Valente há 5 anos, começou ela, sua voz assumindo um tom distante. Ele era, tudo que uma mulher poderia desejar. Charmoso, bem-sucedido, aparentemente gentil. Sim, o mesmo, confirmou Diana, notando a reação. O recém-nomeado secretário de Segurança Pública, meu marido. Ela fez uma pausa, respirando fundo. O homem que transformou minha vida em um pesadelo controlado. A primeira gravidez foi quando tudo começou a mudar mais drasticamente, continuou Diana, sua voz tremendo levemente. Eduardo insistiu que eu usasse apenas os médicos que ele aprovava, tomasse apenas os medicamentos que ele fornecia. Quando comecei a ter complicações, ele me convenceu que era tudo culpa do meu próprio estresse. Os médicos... Diana soltou uma risada amarga. Todos eles parecem mais preocupados em agradar Eduardo do que em realmente cuidar de mim. Só muito depois descobri por quê. Diana endireitou-se na cadeira, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e determinação. Registros falsificados, declarou ela firmemente. Parte do plano de Eduardo para me desacreditar caso eu tentasse fugir. Se tentar escapar, farei do seu inferno atual um paraíso comparado ao que virá. Foram suas palavras exatas. As outras gestações, continuou Diana, sua voz agora mais firme, todas terminaram da mesma forma, complicações misteriosas, medicamentos que supostamente deveriam ajudar, mas apenas pioravam minha condição. E depois de cada perda, Eduardo estava lá, consolador em público, mas em casa. Ela tocou inconscientemente os hematomas em seu rosto. Foi quando o caos explodiu no corredor. Max começou a latir freneticamente e vozes alteradas podiam ser ouvidas através da porta. Diana empalideceu visivelmente, reconhecendo uma voz em particular. A porta da sala de interrogatório se abriu com força, revelando Eduardo Valente em toda sua imponência. Terno impecável, postura autoritária, sorriso perfeitamente calculado. 2 seguranças particulares o flanqueavam, e um homem de terno caro, claramente um advogado, segurava uma pasta de documentos. A delegada Raquel levantou-se, pronta para intervir, mas Eduardo já estava apresentando um documento oficial. Um mandado judicial, explicou ele suavemente, exigindo a liberação imediata de minha esposa. Como podem ver, ela não está mentalmente capacitada para tomar decisões neste momento. O estresse da gravidez, vocês entendem. Diana permaneceu imóvel em sua cadeira, seus olhos fixos em um ponto distante, enquanto Max continuava latindo no corredor, como se tentasse desesperadamente comunicar algo que ninguém ainda conseguia compreender completamente. Eduardo atravessou a sala com passos medidos, cada movimento calculado para projetar a imagem de um marido preocupado. Aproximou-se de Diana, inclinando-se para beijar sua testa em um gesto que, para os observadores, parecia afetuoso. Seus lábios, no entanto, roçaram seu ouvido por um breve momento. Você realmente achou que poderia fugir de mim? Sussurrou ele, tão baixo que apenas Diana podia ouvir. Tão ingênua quanto sempre. Seu sorriso permaneceu intacto enquanto se afastava, mas Diana sentiu um arrepio familiar percorrer sua espinha. A delegada Raquel observava a cena com olhos aguçados, notando a forma como Diana se encolheu quase imperceptivelmente ao toque do marido. Havia algo na dinâmica do casal que acendia todos os seus alarmes profissionais, desenvolvidos ao longo de 2 décadas na força policial. O advogado de Eduardo imediatamente se adiantou, abrindo sua pasta. Delegada, se me permite, interveio ele, extraindo mais documentos. Como podem verificar,
A senhora Valente tem um histórico documentado de comportamento errático durante suas gestações. Todos os incidentes anteriores foram adequadamente registrados e tratados com a devida discrição. Eduardo assumiu uma expressão de pesar estudado. É uma situação delicada, explicou ele, sua voz modulada para expressar preocupação. Como podem imaginar, não queria expor publicamente as dificuldades de minha esposa, mas ela precisa de ajuda profissional, não de acusações. Do corredor, os latidos de Max continuavam, agora intercalados com ganidos angustiados. O oficial Carlos tentava acalmar o cão, mas havia algo no comportamento do animal que o intrigava profundamente. Em seus anos de parceria, nunca havia visto Max agir daquela forma. Os medicamentos encontrados, insistiu Raquel, são uma questão séria. Progesterone XR não é aprovado no país. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Max, tendo finalmente se libertado do controle do oficial Carlos, irrompeu na sala, latindo furiosamente. Mas desta vez, seus latidos não eram direcionados a Diana. O cão estava fixado em Eduardo. O oficial Carlos tentou chamar Max de volta, mas o cão estava determinado. Aproximou-se de Eduardo, seu focinho apontando insistentemente para o bolso de seu paletó. Mas Eduardo, recuperando sua compostura, sorriu condescendentemente. Não há problema, disse ele, começando a esvaziar os bolsos. Não tenho nada a esconder. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Diana, pela primeira vez, desde a chegada do marido, permitiu-se um pequeno sorriso. A delegada Raquel pegou o frasco caído, examinando-o atentamente. Eduardo manteve sua postura, mas um músculo pulsou em sua mandíbula. Como disse, minha esposa tem uma fixação com esse medicamento. Confisquei-o dela esta manhã, tentando evitar exatamente este tipo de situação. O laboratório forense do aeroporto era um espaço compacto, mas bem equipado, projetado para análises rápidas de substâncias suspeitas. A técnica responsável, doutora Marina Santos, trabalhava com eficiência metódica, seus movimentos precisos, enquanto preparava as amostras dos 2 frascos para a análise. Vou precisar de aproximadamente 20 minutos, informou ela à delegada Raquel, que observava o processo através do vidro da área de observação. Ao seu lado, Diana permanecia sentada em uma cadeira, recusando-se a retornar à companhia do marido, que aguardava em outra sala sob a vigilância do oficial Carlos e de Max. Diana assentiu lentamente, uma de suas mãos descansando protetoramente sobre a barriga. Não sabia especificamente que ele o carregaria hoje, mas conheço seus métodos. Eduardo sempre planta evidências antes de agir. É assim que ele se protege. Havia um padrão nas minhas gestações anteriores, continuou Diana, sua voz baixa, mas firme. Sempre que eu começava a questionar os medicamentos que ele me fornecia, sempre que tentava procurar ajuda médica independente, algo acontecia. Complicações súbitas, emergências inexplicáveis. Não acho, interrompeu Diana. Eu sei. Depois da 3ª perda, comecei a guardar amostras de tudo que ele me dava. Encontrei um laboratório independente, paguei em dinheiro, usando um nome falso. Os resultados... Ela fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Vamos apenas dizer que não eram os medicamentos que deveriam ser. As amostras são completamente diferentes, declarou ela assim que Raquel entrou no laboratório. O frasco encontrado com a senhora Mendes contém realmente progesterone XR, embora não aprovado no país. Mas o frasco do senhor Valente... Ela hesitou, consultando suas anotações. Contém uma combinação de substâncias que seriam extremamente prejudiciais para uma gestante. Jana soltou uma risada amarga. Deixe-me adivinhar, disse ela. Substâncias que poderiam induzir um aborto, mas que também poderiam ser explicadas como uma complicação natural da gravidez? Era isso que ele planejava,
continuou Diana, sua voz tremendo levemente. Eu seria pega no aeroporto com documentos falsos e medicamentos suspeitos. Ele apareceria como um marido preocupado, me levaria para casa. E então... Ela não completou a frase, mas todas entenderam a implicação. Precisamos de mais, disse ela finalmente. Mesmo com esta evidência, o poder político dele ainda é considerável. Ele pode alegar que não sabia o que estava no frasco, que alguém plantou. Minha bolsa, interrompeu Diana subitamente. Tem um compartimento oculto que vocês ainda não encontraram. Dentro dele... Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos da delegada. Dentro dele há um pendrive criptografado e um diário. O diário contém datas, nomes, detalhes de cada medicamento que ele me forçou a tomar nas gestações anteriores. E o pendrive... Um som de comoção vindo do corredor interrompeu sua fala. A voz de Eduardo podia ser ouvida, elevada e autoritária, exigindo sua liberação imediata. Max começou a latir novamente, seu som ecoando pelos corredores do laboratório. A delegada Raquel já estava em movimento, seu celular na mão. Preciso de uma equipe técnica agora, ordenou ela, e mantenham o secretário Valente onde está. Ninguém o deixa sair do aeroporto. Ali! Indicou Diana, apontando para uma costura aparentemente normal no forro interno da bolsa. É preciso pressionar os cantos em uma sequência específica. Dentro dele, exatamente como Diana havia descrito, estava um pendrive preto e um pequeno caderno de capa marrom, gasto pelo uso. A delegada Raquel calçou luvas antes de retirar os itens, tratando-os com o cuidado devido a evidências cruciais. Delegada, disse ele, antes de abrir esse pendrive, há algo que precisam saber. Diana não está apenas carregando nosso filho. Ela está carregando um dispositivo de monitoramento altamente sofisticado. O dispositivo monitora seus sinais vitais em tempo real, continuou Eduardo, e está conectado a um sistema automatizado. Se eu não inserir um código específico a cada 12 horas, certas informações muito sensíveis sobre diversas figuras importantes serão automaticamente enviadas para a imprensa. Ele implantou isso durante minha última consulta médica, explicou ela, sua voz apenas um sussurro. Eu estava sedada. Quando acordei, ele me mostrou em seu tablet como o dispositivo funcionava, como ele podia monitorar cada batimento cardíaco, cada flutuação em minha pressão arterial. É por isso que você não fugiu antes, concluiu Raquel, compreendendo finalmente. Ele sempre sabia exatamente onde você estava, como estava se sentindo. Do outro lado do interfone, a risada de Eduardo era suave, quase gentil. Veem como ela é criativa, sempre inventando histórias elaboradas. Os médicos tentaram me alertar sobre suas tendências paranoides, mas eu sempre quis acreditar que ela melhoraria. O dispositivo é real, confirmou o técnico principal, observando as leituras em seu equipamento. E sofisticado. Nunca vi nada parecido fora de instalações militares de alta segurança. Diana se ajeitou na cadeira, seu rosto demonstrando uma determinação renovada. Ele está blefando, disse ela firmemente, sobre as informações comprometedoras. Eduardo nunca arriscaria sua própria posição dessa forma. O dispositivo é real, sim. Mas seu propósito principal sempre foi me manter sob controle, me fazer sentir completamente impotente. Max, que havia se mantido quieto por algum tempo, subitamente começou a latir novamente. O oficial Carlos, que acabara de entrar no laboratório, parecia preocupado. Raquel olhou para Diana, que assentiu lentamente. Os equipamentos para seus tratamentos especiais, imagino, disse a delegada, sua voz carregada de desgosto. Enquanto a equipe técnica trabalhava freneticamente para entender o dispositivo implantado em Diana, a delegada Raquel foi chamada às pressas para o estacionamento do aeroporto. O que encontrou no porta-malas do carro de Eduardo fez seu sangue gelar.
uma maleta médica sofisticada, repleta de equipamentos cirúrgicos e frascos cuidadosamente organizados. Isso não é equipamento hospitalar padrão, observou o perito criminal que havia sido chamado. Alguns destes instrumentos parecem ter sido modificados para propósitos específicos. Delegada, chamou o técnico principal, sua voz traindo excitação contida. Acho que descobrimos algo crucial sobre o dispositivo. Diana assentiu, completando a explicação. Eduardo sempre soube que eu tentaria fugir eventualmente. O dispositivo não foi feito apenas para me rastrear. Foi feito para detectar os sinais fisiológicos do medo. Meu medo dele. Por que, respondeu o técnico, se pudermos simular esses mesmos padrões de sinais vitais, podemos essencialmente enganar o dispositivo. Fazê-lo pensar que a senhora Mendes ainda está sob controle enquanto o removemos. Ele está detectando algo diferente, murmurou Carlos. Algo que não estava aqui antes. Quando Max se aproximou de mim pela primeira vez no terminal, explicou Diana, sua voz tremendo levemente com a revelação. Eu não estava apenas assustada, eu estava preparada. Reconheci o treinamento dele. Sabia que era um cão detector de drogas. O medicamento verdadeiro, sussurrou Diana. O progesterone XR legítimo. Eu o escondi no colete de Max durante aquele primeiro encontro, sabendo que Eduardo plantaria o falso em minha bolsa. Sabia que ele tentaria me incriminar, então criei uma forma de provar a verdade. Eu sabia que seria pega, confirmou Diana. Contava com isso, na verdade. Era a única forma de expor tudo. Os documentos falsos, o dinheiro, tudo foi plantado para parecer exatamente como Eduardo esperaria de uma tentativa desesperada de fuga. E agora, continuou Diana, sua voz assumindo um tom de triunfo contido, temos não apenas o medicamento verdadeiro, mas também prova concreta de que Eduardo está ativamente tentando falsificar evidências. Ele não pode mais alegar que estava apenas protegendo sua esposa mentalmente instável. O som de passos apressados no corredor interrompeu a conversa. Um jovem policial entrou na sala ofegante. Delegada, acabamos de receber uma informação. Identificamos uma das mulheres nas fotos do pendrive. Ela era uma das vítimas de um caso arquivado há 3 anos. Uma gestante que morreu em circunstâncias suspeitas. O nome da vítima era Clara Oliveira, e sua foto agora estava projetada na tela do laboratório. Uma jovem sorridente, em avançado estado de gestação, com olhos que brilhavam de esperança. Diana observava a imagem com uma mistura de tristeza e determinação. Eu a conheci, revelou Diana, sua voz baixa, mas firme. Foi logo no início do meu casamento com Eduardo. Ela participava do mesmo grupo de apoio para gestantes de alto risco que eu frequentava. Na época, eu ainda não sabia. Não entendia o que estava realmente acontecendo. O caso foi classificado como morte natural, por complicações na gravidez, leu Raquel, seus olhos percorrendo rapidamente o documento. Mas há inconsistências no relatório médico. Anotações sobre tratamentos experimentais autorizados pelo marido. Ele é um dos principais colaboradores de Eduardo. Está em todas as anotações que mantive no diário. Cada consulta, cada tratamento especial que recebi, passava por ele. Diana fez uma pausa, respirando fundo. Mas há algo mais sobre Clara que vocês precisam saber. As telas do laboratório encheram-se subitamente de documentos, planilhas e fotos. Era um arquivo meticulosamente organizado, detalhando um esquema complexo de testes de medicamentos não aprovados em gestantes vulneráveis. Eduardo sempre foi obcecado por controle, continuou Diana, observando os documentos com um olhar conhecedor. Mas não era apenas sobre controlar suas cobaias. Ele estava tentando desenvolver algo maior, um método de controlar completamente a gestação.
de interferir no desenvolvimento fetal de formas que a medicina convencional consideraria antiéticas. A doutora Marina, que examinava os documentos técnicos, empalideceu visivelmente. Isso é monstruoso, murmurou ela. Eles estavam essencialmente usando gestantes como laboratórios vivos, testando combinações de drogas experimentais sem qualquer consideração pelos riscos. Clara descobriu a verdade, revelou Diana, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ela encontrou documentos semelhantes a estes e tentou denunciar, mas Eduardo já tinha todo o sistema sob seu controle. Antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, Max, que estivera quieto por algum tempo, subitamente se aproximou de Diana, colocando a cabeça em seu colo em um gesto de conforto surpreendentemente gentil. O oficial Carlos observava a cena com interesse. É por isso que Max reagiu tão fortemente a você desde o início, comentou ele. Recentemente, iniciamos um programa experimental de treinamento para a detecção de vítimas de tráfico humano e abuso. Os cães são treinados para identificar certos marcadores químicos liberados em situações de estresse extremo prolongado. A delegada Raquel levantou-se abruptamente, uma nova urgência em seus movimentos. Precisamos agir rápido, declarou ela. Agora que temos acesso a estes arquivos, Eduardo certamente tentará... Algo está errado, alertou ele. O dispositivo está apresentando um novo padrão de atividade, como se tivesse recebido algum tipo de sinal externo. A doutora Marina correu para Diana, seus dedos experientes verificando rapidamente seus sinais vitais. Pressão arterial subindo, batimentos acelerados, relatou ela, sua voz tensa. O dispositivo parece estar interferindo com seu sistema nervoso autônomo. A delegada Raquel já estava em seu telefone, acionando uma equipe médica de emergência. Quanto tempo temos? Perguntou ela, sua voz carregada de urgência. Diana, ainda consciente, mas visivelmente em desconforto, agarrou o braço de Raquel. O laboratório, conseguiu dizer entre respirações curtas. No subsolo do Hospital Central. É lá que ele faz os testes, onde mantém os registros físicos. Foi quando a doutora Marina teve uma ideia. Os latidos, exclamou ela. A frequência sonora, talvez possamos usar isso. O cão, como se compreendesse a importância do momento, manteve seus latidos em um padrão rítmico. O técnico rapidamente ajustou seus equipamentos para analisar a frequência sonora. Não precisou terminar a frase. Já estava conectando equipamentos, criando um sistema improvisado de amplificação sonora. Diana, agora mais pálida que nunca, mantinha-se consciente por pura força de vontade. O som amplificado dos latidos de Max, modulado para a frequência específica, preencheu a sala com uma intensidade quase dolorosa. Por alguns segundos, nada pareceu acontecer. Então, subitamente, o dispositivo no pescoço de Diana emitiu um chiado agudo e parou de funcionar. Mas a vitória foi momentânea. Um novo som invadiu a sala. Sirenes de emergência do aeroporto seguidas por uma mensagem no sistema de alto-falantes solicitando evacuação imediata devido a um incidente de segurança. Não é só isso, alertou Diana, agora mais firme. O laboratório no Hospital Central, ele nunca deixaria as evidências físicas intactas se soubesse que foi descoberto. Diana tentou se levantar, mas a doutora Marina a impediu. Você precisa de cuidados médicos imediatos, insistiu ela. O Hospital Central ficava a apenas 10 minutos do aeroporto, mas cada segundo parecia uma eternidade. A delegada Raquel coordenava a operação pelo rádio enquanto sua viatura cortava o trânsito da manhã, sirenes ligadas. No banco de trás, Diana estava sob os cuidados atentos da doutora Marina, enquanto Max mantinha-se alerta ao seu lado. Diana segurava firmemente uma pequena pasta que haviam recuperado de sua bolsa.
O projeto tinha uma estrutura específica, explicou ela, sua voz mais firme agora que o dispositivo estava desativado. Eduardo mantinha registros físicos de tudo. Ele não confiava apenas em arquivos digitais. Controle, respondeu Diana. Ele mantinha documentos comprometedores sobre todos os envolvidos. Médicos, enfermeiros, funcionários do hospital. Todos tinham algo a perder se o esquema fosse descoberto. O mais profundo, respondeu Diana. Oficialmente, é uma área de armazenamento de equipamentos obsoletos. Na realidade, ela não completou a frase, estremecendo com as memórias. Delegada, chamou um oficial que os aguardava na entrada dos fundos. Identificamos movimento suspeito no elevador de serviço. Várias pessoas descendo ao subsolo nos últimos 20 minutos. Eu vou com vocês, declarou Diana, ignorando os protestos da doutora Marina. Conheço cada canto daquele laboratório. Sei onde Eduardo esconde as coisas mais importantes. Max, que estivera farejando o ar intensamente, começou a puxar a guia na direção da escada de serviço. O oficial Carlos observou seu parceiro com interesse. A decisão foi tomada rapidamente. Diana seguiria com a equipe principal, com Max e Carlos na liderança. A doutora Marina insistiu em acompanhá-los, carregando uma bolsa de emergência médica. Ali, apontou Diana quando chegaram ao último nível. A porta 33B. Parece uma sala de arquivos normal, mas há uma entrada oculta para o laboratório principal. Max subitamente ficou tenso, um rosnado baixo escapando de sua garganta. Através da porta entreaberta de uma sala adjacente, puderam ver movimentos de sombras. Não precisou completar o pensamento. O som distante de choro abafado confirmou seus temores. Em algum lugar naquele labirinto subterrâneo, outras vítimas do projeto Gênesis aguardavam seu destino. Diana hesitou por um momento, dividida entre as duas missões críticas. Foi a doutora Marina quem decidiu por ela. O corredor se ramificava em várias direções, cada bifurcação apresentando novas escolhas. Eles projetaram isso como um labirinto de propósito, explicou Diana em voz baixa. Para desorientar as pacientes, fazer com que se sentissem completamente perdidas e dependentes. Aqui, confirmou Diana, reconhecendo a numeração discreta no batente. Esta é uma das salas de observação. A cena dentro da sala era perturbadora em sua normalidade clínica. 3 mulheres em diferentes estágios de gestação estavam sentadas em camas hospitalares, conectadas a equipamentos de monitoramento. Seus olhos se arregalaram em medo ao ver os policiais, mas foi Diana quem capturou sua atenção. Eles disseram que você estava mentalmente perturbada, comentou outra paciente, mais velha, sua mão protetoramente sobre sua barriga proeminente, que inventava histórias sobre os tratamentos. Precisamos movê-las agora, urgiu o oficial Carlos, seu rádio crepitando com atualizações da equipe da delegada Raquel. A equipe de limpeza está se aproximando deste setor. Enquanto trabalhavam para libertar as pacientes, o rádio de Carlos ganhou vida. A voz da delegada Raquel soava urgente. Encontramos os arquivos principais, dezenas de pastas, registros de pelo menos 20 mulheres nos últimos 3 anos. Mas tem mais. Documentos financeiros, transferências internacionais, nomes de políticos e empresários envolvidos. Eduardo, murmurou Diana, reconhecendo a voz autoritária que se destacava na confusão. Ele veio pessoalmente supervisionar a destruição das evidências. Há uma saída de emergência no fim deste corredor, informou Diana. Leva diretamente ao estacionamento dos funcionários, mas precisamos passar pela ala principal do laboratório para chegar até lá. Estão destruindo tudo, disse Carlos, consultando seu rádio. A delegada Raquel está tentando impedir, mas... O grupo se movia silenciosamente pelos corredores do subsolo, guiado por Diana e Max.
As 3 mulheres resgatadas seguiam logo atrás, apoiando-se mutuamente enquanto o oficial Carlos e sua equipe garantiam a retaguarda. O som de destruição ficava cada vez mais alto à medida que se aproximavam do laboratório principal. Com movimentos precisos, nascidos de familiaridade forçada, ela manipulou o painel ao lado da porta, revelando um compartimento secreto. Dentro dele, uma série de pendrives e um caderno preto. Um estrondo particularmente forte ecoou pelo corredor, seguido pela voz da delegada Raquel. "Polícia Federal, parem imediatamente!" Diana fez sinal para que o grupo permanecesse onde estava, enquanto ela e Carlos se aproximavam cuidadosamente da entrada do laboratório principal. A cena que encontraram era caótica. Documentos queimando em latas de metal, computadores sendo destruídos, e no centro de tudo, Eduardo Valente, ainda impecavelmente vestido, supervisionando a destruição com um sorriso frio. "Ora, ora", disse ele ao avistar Diana, "a esposa fugitiva retorna e vejo que encontrou nossas outras participantes do estudo." "Provas!" Eduardo riu, um som sem humor. "Minha querida, você realmente acha que eu não estava preparado para este momento? Cada documento que estamos destruindo tem uma explicação perfeitamente legal. Cada procedimento pode ser justificado como tratamento experimental aprovado. Sua palavra, a palavra de uma mulher com histórico documentado de instabilidade mental, contra a minha." Foi nesse momento que Max, que estivera silenciosamente se posicionando, começou a latir. Não seus latidos anteriores de alerta, mas um som diferente, quase melódico. Pequenos dispositivos de escuta, escondidos por todo o laboratório, começaram a cair das paredes, seus circuitos sobrecarregados pelo som amplificado dos latidos de Max. A máscara de controle de Eduardo finalmente se quebrou. "Suas vadias estúpidas!" gritou ele, avançando em direção a Diana. "Vocês não fazem ideia do bem maior que estávamos." "Não somos mais suas cobaias", declarou a mais velha delas, sua voz tremendo, mas determinada. "Não somos mais suas vítimas silenciosas." Diana observava a cena com uma mistura complexa de emoções. 5 anos de medo, de controle, de perda e dor, chegando finalmente ao fim. Sua mão descansou sobre sua barriga, sentindo os movimentos do bebê. Movimentos mais fortes agora, como se a criança também sentisse que o perigo havia passado. Na sala adjacente ao laboratório principal, os técnicos forenses haviam descoberto um arquivo escondido atrás de uma parede falsa. Era uma coleção meticulosamente organizada de vídeos, documentos e registros médicos, datando de muito antes do início oficial do projeto Gênesis. Diana examinou os documentos com um horror crescente. Outras clínicas, outros estados. Ele estava testando e refinando o processo muito antes de me conhecer. "Vulneráveis", completou Diana, sua voz baixa. "Desesperadas por ajuda, dispostas a confiar em qualquer um que prometesse salvar seus bebês." Max, ainda alerta, mas mais calmo agora, permanecia ao lado de Diana como um guardião silencioso. O oficial Carlos organizava a preservação das evidências que haviam sobrevivido à tentativa de destruição. As mensagens revelavam conexões com clínicas clandestinas em vários países, todas operando sob o disfarce de centros de tratamento para gestações de alto risco. O esquema era maior e mais organizado do que qualquer um havia imaginado. A doutora Marina retornou nesse momento, seu rosto mostrando sinais de exaustão, mas também de alívio. "As 3 pacientes estão estáveis", informou ela. "Os exames preliminares sugerem que conseguimos interromper os tratamentos experimentais a tempo de evitar danos permanentes." "Vamos encontrá-las", prometeu a delegada Raquel, colocando uma mão reconfortante no ombro de Diana. "Cada uma delas, com estes registros,
podemos começar a rastrear todas as vítimas, oferecer ajuda, buscar justiça. Não é só Eduardo, disse ela, mostrando a tela para Raquel. Alguém mais sabia que viríamos aqui hoje. Alguém está tentando apagar rastros em outras clínicas neste exato momento. Mas havia algo diferente agora no ar de urgência que permeava a operação. Não era mais o desespero de antes, a sensação de lutar contra um inimigo invisível e todo-poderoso. Era a determinação focada de pessoas que sabiam exatamente o que precisava ser feito. Sabe o que é irônico? Comentou ela com a doutora Marina. Todo este esquema elaborado, toda esta rede de manipulação e controle. E no final, o que eles realmente temiam era simplesmente que nós tivéssemos escolha, que pudéssemos decidir por nós mesmas. 3 meses depois, Diana caminhava pelos corredores iluminados da unidade Cata 9 da Polícia Federal. Seu passo era leve, seguro, tão diferente da mulher assustada que havia atravessado o aeroporto naquela manhã fatídica. Em seus braços, embalada com carinho, estava Sofia, sua filha de 2 semanas, saudável e forte. Max, que havia se tornado uma presença constante em sua vida desde o dia da operação, levantou-se de seu posto ao vê-la chegar. O cão se aproximou cuidadosamente, seu focinho gentilmente farejando o bebê antes de sentar-se ao lado de Diana, assumindo sua agora familiar posição de protetor. Diana acariciou a cabeça de Max com sua mão livre. Ele foi o primeiro a ver através das mentiras, respondeu ela, a ver a verdade que todos os outros ignoravam. A delegada Raquel apareceu na porta da sala, carregando uma pasta grossa. Os últimos relatórios chegaram, anunciou ela. 18 clínicas clandestinas fechadas em 6 países diferentes. Mais de 200 mulheres identificadas como vítimas do esquema. 43 prisões até agora, incluindo médicos, funcionários públicos e empresários envolvidos. Sem possibilidade de fiança, confirmou Raquel. As provas são esmagadoras. A delação premiada de alguns envolvidos só fortaleceu ainda mais o caso. O programa piloto que havia treinado Max para detectar vítimas de tráfico humano e abuso havia sido expandido. Agora, cães em várias unidades policiais do país estavam sendo treinados para identificar os marcadores químicos específicos do medo crônico e do estresse extremo. É incrível como nossos instintos mais básicos podem revelar verdades que nossa sociedade tenta esconder, comentou a doutora Marina, que havia chegado para sua visita semanal de acompanhamento. Max não estava apenas farejando substâncias, estava identificando o sofrimento humano em sua forma mais pura. Sabe o que é mais irônico? Refletiu Diana. Eduardo sempre falou sobre controle, sobre poder, mas no final foi um simples latido que destruiu todo o seu império cuidadosamente construído. Diana sorriu, um sorriso verdadeiro que alcançava seus olhos. Viver, respondeu ela simplesmente. Criar minha filha, ajudar outras mulheres a encontrarem sua voz, sua força. Ela fez uma pausa, olhando com carinho para Max. E talvez adotar um cão. Às vezes, disse Diana, sua voz carregada de emoção contida, nossos salvadores vêm nas formas mais inesperadas. Às vezes, tudo o que precisamos é alguém ou algo que possa ver através das máscaras que as pessoas usam, que possa identificar a verdade escondida sob camadas de mentiras e manipulação. E às vezes, concluiu Diana, tudo começa com um simples latido.